Ok. Desculpe, professor, fui eu que iniciei aqui a gravação. Cumprimento, em nome da Comissão Científica, a doutora Maria José, e em meu próprio nome, que por outro lado representa o SCAP, e em particular a PEA, os participantes nesta sessão de apresentação da nossa pós-graduação em Gestão da Qualidade. É com orgulho, diremos assim, que estamos a lançar esta sessão naquilo que nós designamos como o Open Day, um dia de abertura, e cujo propósito maior é, obviamente, dar a conhecer a todos aqueles que estão presentes nesta sessão, a quem cumprimento generosamente, refiro-me em particular aos formadores que aceitaram estar connosco, aos convidados, aos nossos inscritos desde já, e retomando o que dizia, sessão que visa em última instância dizer qual o propósito maior desta pós-graduação, qual o âmbito de cada uma dos módulos que constituem esta pós-graduação e, obviamente, apresentar de uma forma mais específica datas, horários, critérios de seleção das pessoas que estão a querer inscrever-se ou se inscreveram nesta pós-graduação. A apresentação do programa de cada módulo vai ser feito pelos formadores presentes. Eu tenho informação de que nem todos os formadores conseguirão estar presentes. Espero, apesar de tudo, contar com um bom lote de formadores, alguns dos quais já identifiquei, sendo ainda que vamos contar com o testemunho da Isabel Morato, que esteve na pós-graduação anterior e que vai seguramente dizer que isto é muito difícil. E, portanto, é exatamente por ser difícil e desafiante que vale a pena fazer esta pós-graduação. Nós contávamos, permita-me dizer isto desde já, ainda com o testemunho de um membro, pelo menos um membro da Unitel. A Unitel é a empresa de telecomunicações de Cabo Verde e infelizmente colidiu com o dia em que a generalidade dos formandos que o ano passado estiveram nesta pós-graduação está em exame. Estão de facto numa formação e hoje é um dia de exame, assim nos foi dito, de Cabo Verde. O que é que isto quer dizer? Que esta pós-graduação é uma pós-graduação num modelo online, através de ferramentas Zoom, e que permite ter uma abrangência tal que no exemplo da edição anterior trouxe até nós pessoas de Angola, de Cabo Verde, e relevante ainda. Pois bem, foram de Famalicão e vieram de Lisboa e estiveram do Alentejo, Isabel Morato, cumprimento-a novamente, e de outras zonas do território em que, porventura, o facto dela ser presencial dificultaria a extensão e a possibilidade de a mesma ter o alcance que pode vir a ter por esta via. Sejam bem-vindos. Eu dou nota desde já que o coordenador da PEA, que é a Academia, da Porto Executivo Academy, que enquanto Academia Autónoma dentro do IPP, Instituto Politécnico do Porto, e do SCAP em particular, coordena todas as pós-graduações, não está nesta fase de início e de arranque desta pós-graduação. Ele dizia-me há pouco que conseguiria entrar com tempo ao longo da sessão, seguramente encerrará a sessão. Iremos ouvir também a Maria José, na medida em que esta pós-graduação, com a dimensão e a qualidade dos formadores, só seria possível com esta estreita colaboração que com a APQ se fez, a Associação Portuguesa de Qualidade, e que seguramente nos vai dizer, afinal,
quão importante é esta associação no âmbito da boa gestão e da organização e da relação e do networking com as empresas no domínio da qualidade. Eu direi umas coisas enquanto formador também e espero que sejam convictos de que vale a pena frequentar esta pós-graduação. Façam da mesma a melhor reflexão, divulguem-na e, mais importante do que isso, esperamos por todos os que estão aqui presentes e que ainda não estão inscritos. É muito fácil inscrever-se. O custo é apenas simbólico, porque o investimento é seguramente um investimento que é reprodutivo do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional e do ponto de vista das empresas, que tanto carecem da dimensão da qualidade na sua própria gestão. Permitam-me que passe, então, a palavra, e creio que vem a seguir exatamente. Sim. A Maria José. Boa tarde a todas e a todos. É também um orgulho, um gosto e um prazer estar aqui com todos vós, falando aqui desta nossa pós-graduação, que vai então no seu segundo ano de edição. Eu só sobre a pós-graduação gostava de salientar esta ligação estreita de que os formadores têm com as empresas, com o meio empresarial, com as organizações que, no fundo, diariamente realizam aqui e acrescentam riqueza e valor à nossa sociedade. E naturalmente também dar as boas-vindas aos curiosos, àqueles que se vão inscrever certamente, aos já inscritos, e a todos os docentes com quem, em boa parte, se relacionam com a APQ. Eu gostava também de apresentar a Andreia Marques. A Andreia Marques, a maioria de vós também certamente conhece, que é a coordenadora da Associação Portuguesa para a Qualidade aqui na Direção Regional Norte e que tem aqui um papel muito relevante também nesta relação que se irá constituir certamente com muitos de vós. Só algumas notas também sobre a Associação Portuguesa para a Qualidade. Nós temos 53 anos de idade, já mais de meio século, portanto a APQ foi fundada em 1969, é uma instituição de utilidade pública e tem como objetivos promover a divulgação do conhecimento teórico e prático, daí esta componente prática que queria salientar, no domínio da qualidade e da excelência em Portugal. As atividades que desenvolve são, em grande medida, em parceria com outras entidades da área da qualidade, com grupos de interesse, com formadores, com empresas, enfim, não só a nível nacional, como a nível europeu e internacional. E, acima de tudo, a nossa missão é criar valor para os nossos associados e para a sociedade em geral. A APQ tem neste momento mais de cerca de 1000 associados entre empresas e particulares, e esta é uma área que destacaria, a área do associativismo. Por um lado, também deixo aqui o desafio de irem ao site da APQ consultar as vantagens que têm de se fazerem associados. Eu sou parte interessada, mas eu já muito antes de fazer parte da direção da APQ, eu tenho mais de 30 anos de associação, ou perto de 30 anos de associada da APQ, e as mais-valias são de facto fazer parte desta network vasta, abrangente, riquíssima de tantos stakeholders com diferentes áreas de gestão da organização e da excelência. Já agora vou também só fazer aqui uma pequena nota, dizendo que um dos grandes aspectos de vantagem que os associados têm é, digamos, o desconto
na participação em formação, e não posso deixar de referir que vamos ter aqui o colóquio da qualidade no dia 10 de novembro, 10/11, no qual a participação dos associados tem uma vantagem, um desconto muito significativo. E, portanto, já falei um pouco da formação. A formação que a APQ desenvolve, lá está, naturalmente por sua iniciativa e em parceria, como é o caso desta pós-graduação, é essencialmente nas áreas, naturalmente, da gestão da qualidade, da gestão dos sistemas, da excelência, da gestão do risco, da saúde e segurança alimentar, da segurança de informação, enfim, são múltiplas, e também uma componente que é transversal à gestão, que são as soft skills e a componente do desenvolvimento pessoal, quer liderança, quer ao nível das relações interpessoais, da comunicação, entre outros aspectos-chave na gestão das organizações. A APQ coordena 6 comissões técnicas de normalização, é, portanto, organismo de normalização setorial. Eu vou só destacar aqui a Comissão Técnica 180, que é a mais antiga e é a Comissão Técnica de Gestão da Qualidade, e já agora a última Comissão Técnica em que a APQ faz parte, que é de cidades, comunidades e comunidades sustentáveis. Portanto, são 6, vejam no site. De resto, a APQ também desenvolve um conjunto de serviços orientados para os seus associados e para as empresas em geral. A certificação EQUAS, que é o modelo, digamos, de excelência no setor social, o modelo europeu de excelência para o setor social. Depois, o reconhecimento também do modelo europeu de excelência, que é o EFQM, em articulação com a associação ELQ, European Organization for Quality, de qual a APQ também, neste momento, é vice-presidente, e mais alguns serviços, o EQTM, o Observatório Nacional de Recursos Humanos e o BEX, que é o índice, digamos, de avaliação de satisfação, para onde avançou o EXI, que é no fundo, um índice de aferição de satisfação que é feito sistematicamente na Europa e em Portugal com a APQ. É assim um panorama muito geral, mas que acima de tudo assinala a questão, a dimensão do trabalho com as organizações, do trabalho para os associados, para as empresas, nos temas que têm que ver com a excelência da gestão, a excelência das organizações, e este trabalho também muito importante de entregar valor em parceria com um conjunto de stakeholders que estão aqui não só a nível nacional como a nível europeu. E é isto que é esta mais-valia que também queremos e trazemos, julgamos nós, para esta pós-graduação, no fundo, esta associação, esta parceria entre as universidades, a universidade e as empresas. Eu vou-me calar, que o mais importante é passarmos aqui a palavra aos nossos docentes, mas não queria deixar de vos apresentar desta forma aqui. Luís. Obrigado, Maria José. Eu dou ênfase ao trabalho extraordinário da Andreia Marques e, portanto, fica aqui um aplauso, sem aplauso, mas o reconhecimento de facto da importância de ter um excelente back-office, que mais do que só back é uma pessoa que intervém, com o qual podem, afinal, candidatos a inscrever-se contarem para
resolverem as questões burocráticas de inscrição. Esta pós-graduação, afinal, em síntese, procura que as pessoas que mesmo se inscrevam venham a reforçar as suas competências ou adquiri-las, se de todo forem novos nestes domínios, na área do planeamento e da implementação do controle estratégico da gestão da qualidade. E, em última instância, desenvolver competências que lhes permitam vir a ser gestores de topo nas suas organizações. Eu sou dos convictos que diz que nenhum CEO deveria chegar ao estatuto de CEO sem passar previamente pela dimensão da gestão operacional da qualidade. Esta pós-graduação tem um conjunto de 11 módulos integrados numa sequência que faz sentido no modo como construímos. Ela começa com um módulo da gestão estratégica empresarial e sustentabilidade e creio que o Sérgio, o meu colega Sérgio, está presente, Sérgio Monteiro. Sim, olá. Sérgio, é um gosto estar Obrigado. ver-te e digo isto desta forma tão direta, somos colegas aqui também no Escape, a quem passo desde já a palavra para, em minutos breves, que não os meus, sou longo, Sim. apresentar afinal os propósitos da unidade curricular ou do módulo. Muito bem. Eu saio daqui, Sérgio. Se puder partilhar um pequeno, boa tarde a todos, se puder partilhar um pequeno PowerPoint. São só 2 slides, portanto, não há problema. Portanto, ver se eu consigo então partilhar aqui. Julgo que neste momento já estarão a ver. Certo. Okay. Muito bem, então boa tarde a todos. Mais uma vez, pretendo agradecer o convite para participar nesta pós-graduação. É com muito gosto que o faço e, de facto, tenho que reconhecer, pelo que já foi dito, e também pela experiência que já tenho tido, que, de facto, é uma pós-graduação importante, é uma iniciativa muito oportuna, sustentada numa parceria também muito importante com a APQ e, portanto, parece-me que estão reunidos aqui as condições para que, de facto, o curso seja excelente. A minha modesta participação é, de facto, ligada à gestão estratégica e sustentabilidade. O meu nome é Sérgio Monteiro, enfim, para quem eventualmente não me conhece, eu sou docente do SCAP, tenho uma carreira quer profissional, quer académica ligada à gestão e mais especificamente à gestão estratégica. E portanto, enfim, serei o responsável aqui do módulo. O meu objetivo é claramente dar uma componente mais prática possível dos temas que vão ser abordados. E para não demorar muito tempo na apresentação, pretendi evidenciar apenas 3 tópicos que parecem serem suficientes, mas ambiciosos para descrever o meu módulo. Em primeiro lugar é a estratégia, evidentemente, não é? Portanto, este será o tema principal do módulo, portanto, julgo que será importante neste âmbito que os formandos tenham uma consciência mais ampla sobre a organização e um conhecimento mais profundo das decisões mais importantes que são tomadas nas empresas, que são as decisões estratégicas. E evidentemente que esta área é uma área que necessita, a área da gestão estratégica e destas decisões necessita evidentemente do apoio de todas as outras áreas e a área da gestão de qualidade é uma área importantíssima. Portanto, como o Luís estava a dizer muito bem, os profissionais desta área têm cada vez mais de estar integrados na estratégia e nestas decisões mais globais. E, portanto, o que nós vamos tentar aqui ver de uma forma sintética, mas o que eu julgo com alguma profundidade, ou suficiente profundidade, é a importância de termos uma visão estratégica nas empresas e conhecer o melhor possível o planeamento e o processo de gestão estratégica, nas suas etapas e algumas das técnicas usadas nesse processo. Portanto, neste sentido, parece-me que é importante, porque, de facto, pretende dar uma dimensão um pouco mais global à formação e de forma a que a qualidade possa ser integrada, melhor integrada na organização, na empresa e nas decisões. Depois outra componente é a sustentabilidade. Portanto, a sustentabilidade é um tema que está em cima da mesa nos dias de hoje, não é? Portanto, as empresas têm que integrar, de facto, têm que criar valor, já não basta só criar valor, não é?
para os clientes, tem que criar valor sustentável e, portanto, o objetivo é também neste módulo podermos falar um pouco sobre sustentabilidade nas suas diferentes dimensões, quer na dimensão social, económica, evidentemente, é a primeira e uma das mais importantes, evidentemente, mas a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental, corporativa, enfim, nas diferentes dimensões que a sustentabilidade pode ser estudada e, portanto, fazendo esta ligação com a estratégia. E, por último, evidentemente, como não pode deixar de ser, não é? Tentar realçar o papel da qualidade neste processo, nomeadamente a importância que tem, evidente e clara, no processo de decisão estratégica e na definição das estratégias das empresas. E, portanto, enfim, muito resumidamente, são estes os objetivos principais deste módulo e pronto, e mantenho disponível para qualquer questão que haja, digamos assim, sobre mais algum detalhe que pretendam. Muito obrigado. Sérgio, muito obrigado. Admito que possam haver questões de conteúdo ou de detalhe sobre o conteúdo de cada unidade curricular. Deixaremos isso para a fase das questões no fim. Muito bem. Tenho informação que no módulo seguinte de Sistemas de Gestão da Qualidade, a formadora Manuel Ramos não está presente. Andréia, confirma-se? Confirmo mesmo, é isso. Confirma-se. Bom, vejam que a sequência começa na estratégia e depois a dimensão da gestão da qualidade dos seus sistemas. Não serei eu que vou fazer a apresentação do conteúdo curricular, não tenho esse atrevimento, até porque não sou um mero alguém que está a aprender também e sempre nestas áreas. Eu passaria assim para o tema seguinte, que é qualidade 4.0, com o Tiago Pereira. Ora bem, no seguimento da intervenção do Luís Abrantes, eu estou no bom caminho para chegar a CEO então de qualquer uma das empresas, pois sou diretor de qualidade, ambiente e segurança e melhoria contínua da Polisport, que é basicamente o maior produtor mundial de porta-bebés para bicicletas. O meu nome é Tiago e quero agradecer desde já a Andréia e à APQ pelo convite em lecionar nesta pós-graduação. Para mim é um prazer e um orgulho estar aqui presente entre vocês. Portanto, a Unidade Curricular de Qualidade 4.0 é um conceito, portanto, a Qualidade 4.0 é um conceito relacionado com a Indústria 4.0 e refere-se à digitalização da qualidade e todas as ferramentas digitais que podem impactar positivamente os processos e as pessoas. Basicamente, nós olhamos para aquilo que hoje em dia fundo está ao nosso alcance, pessoas e processos, e tentaremos, no fundo, perceber de que forma podemos digitalizar tudo isto, olhando para este termo como algo que já é real, em algumas empresas muito mais fomentado do que outras, mas que o propósito da unidade curricular também no fundo, deixar o chamado bichinho em cada um de nós, para podermos potenciar este tipo de metodologia em qualquer uma das empresas. Em relação aos conteúdos programáticos, iremos falar da evolução da qualidade, da evolução da indústria, porque no fundo andam aqui de mãos dadas, os próprios pilares da qualidade 4.0 e a sua importância, as ferramentas avançadas da qualidade num contexto de qualidade 4.0. Vamos falar também um pouco sobre como é que o Lean Six Sigma interage aqui com a qualidade 4.0 e, acima de tudo, falar um pouco sobre um roadmap qualidade 4.0 com base muito num caso prático da Bosch, Car Multimédia, Braga, onde, no fundo, recolhemos esta informação para que, no fundo, toda a formação tenha, toda ela, exemplos práticos e reais de empresas, e aqui destaco, no fundo, os casos de estudo que foi feito com a Bosch. Portanto, mais uma vez, obrigado. Espero que os próximos dias de espera para o início desta pós-graduação passem rápido, porque, no fundo, do lado dos alunos, certamente que estão ansiosos, mas do meu lado também como, digamos, pessoa que vos vai transmitir alguns dos conhecimentos, também estou ansioso por iniciar esta unidade curricular. Tiago Marques, muito obrigado. E é seguro, um dia destes ouviremos nos mídias um registro de que alguém ascendeu a um lugar de topo numa organização.
e, portanto, lembrar-nos desta troca de mimos. Confio. Eu daria a palavra ao David Martins, que nos dirá qualquer coisa relevante, seguramente, do módulo de gestão do risco e compliance. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos, mais uma vez. Antes de mais, agradecer mais este convite da APQ e da Porto Executive Academy para lecionar o módulo de gestão do risco. O módulo compliance é lecionado pelo colega António Bento. E dar-vos só aqui nota, eu tomei aqui duas notas que eu acho que se cruzam um bocadinho com os objetivos que normalmente eu traço para este módulo. Um deles tem a ver com a ligação às empresas que a doutora Maria José Freire falou, e portanto eu comecei a minha atividade profissional na indústria, depois mais tarde passei para o setor empresarial do Estado, mas sempre ligado aos sistemas de gestão, e portanto comecei pela qualidade, como muitos das pessoas que estão ligadas aos sistemas de gestão começaram, e depois pegar nesta ligação às empresas e a necessidade que eu sinto em dar ferramentas úteis para que as pessoas apliquem no seu dia-a-dia, nas empresas, e depois pegar aqui noutra ideia também do professor Luís Abrantes, que foi a transversalidade da qualidade e que eu acho que também se aplica cada vez mais à gestão do risco. Em termos de sistemas de gestão, eu acho que tem havido um percurso muito similar daquilo que foi o início e os primeiros tempos da gestão da qualidade e o que foi o início da gestão do risco, sendo que a gestão do risco, como apareceu depois, tem uma velocidade bastante superior e, portanto, está a entrar muito rapidamente nas empresas, porque, sem dúvida alguma, é uma ferramenta de apoio à gestão, de apoio à decisão, e cada vez mais é exigido, quer pelas normas, quer até por regulamentação europeia. Penso que muitos de vós sentirão isso no dia-a-dia. Eu sinto, cada vez mais as solicitações na área da gestão do risco são maiores. E, portanto, aqui só muito rapidamente quais são os grandes objetivos deste módulo, é percebermos exatamente estas mais-valias que a gestão do risco traz para as organizações e o que é que nós temos que fazer para potenciar essas mais-valias, e aqui estamos a falar de boas práticas na implementação da gestão do risco, afinar um bocadinho os conceitos com base na ISO 31000 e na 31073 associados à gestão do risco, conhecer o modelo de gestão do risco, portanto o esqueleto da estrutura da gestão do risco, e por fim trabalhar com algumas ferramentas que são as mais usuais, as mais comuns e que vos podem ajudar no dia-a-dia. E, portanto, este módulo tem uma componente prática bastante grande, e, portanto, vamos, entre aspas, meter a mão na massa, e também depois dar-vos a oportunidade de aplicarem durante o módulo nas vossas próprias organizações, e, portanto, levar daqui as tais ferramentas que eu penso que são úteis para qualquer organização. Okay? Portanto, fico ao dispor para qualquer questão, e muito obrigado mais uma vez. David Martins, muito obrigado pela partilha. Passaria agora para o tema da inovação e desenvolvimento com o Jorge Gameiro. Ok, ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria também de agradecer o convite à APQ e à Porto Executive Academy para fazer parte desta equipa de formadores nesta pós-graduação. Eu trabalho um bocadinho nestas áreas da atividade, da qualidade, da inovação e desenvolvimento, na perspectiva da consultoria e das auditorias desde finais de 98, ou seja, na perspectiva da construção, da implementação dos sistemas de gestão associados a estes referenciais, e também um pouco mais recente, desde 2009 também, na perspectiva da auditoria de terceira parte, ou seja, enquanto auditor do organismo de certificação, também estes referenciais. O que é que nós iremos globalmente abordar aqui nesta ótica, neste módulo de inovação e desenvolvimento? Estamos aqui a falar na gestão da qualidade numa perspectiva estratégica. Concordo plenamente também com o que já foi aqui abordado pelos vários colegas
e também introduzido pelo professor Luís Abrantes, ou seja, cada vez mais, e a evolução das normas da qualidade tem vindo nesse sentido ao longo das várias revisões, cada vez mais a gestão da qualidade tem que ser vista na perspectiva estratégica da organização, na perspectiva daquele que é o seu contexto, na perspectiva daquelas que são as suas partes interessadas e as suas necessidades e expectativas. E vivendo nós, organizações cada vez mais em contextos de incerteza, pede-se às organizações não apenas que tenham qualidade a nível da sua oferta de produtos ou serviços, mas que tenham também capacidade de inovar ao nível dos seus métodos e dos seus processos. É um pouquinho, tendo em conta este enquadramento global, que iremos trabalhar o módulo, ou seja, perceber como é que a inovação e desenvolvimento se encaixa aqui ou se pode enquadrar na gestão estratégica da qualidade. Percebemos também, a nível da sistematização dos processos de inovação e desenvolvimento, como é que eles podem ser trabalhados na ótica de um sistema de gestão, tal como poderemos estar a falar do sistema de gestão da qualidade. E nessa perspectiva, vamos olhar para a normalização, ou seja, vamos perceber a norma portuguesa NP 4457 e como é que ela pode ser aplicada a uma organização nos seus vários contextos para a implementação de sistemas de gestão da inovação, como é que estes sistemas de gestão de inovação podem ser enquadrados e integrados nos sistemas de gestão da qualidade e depois também como é que nós podemos medir, monitorizar o desempenho de uma organização em matérias de inovação. Ou seja, assim, de forma muito global, são estes os objetivos, será um bocadinho este, digamos assim, o roteiro a nível de conteúdos que iremos seguir durante este módulo. Gameiro, muito obrigado. Obrigado, eu. Boa nota. Eu, no painel, procurei e não encontrei o José Manuel Gomes. Não, professor, o José informou-me que não vai conseguir estar no Open Day. Mas está o Eduardo Martins. Por acaso também estive a procurar e não encontrei, mas... Também não está a Maria Antónia? Bom, eu não deixo de dar uma explicação para o facto. Este Open Day acontece em final de tarde, uma quarta-feira, e pelo menos em defesa dos meus colegas ausentes, eles têm aulas. E, portanto, nessas coisas ainda não conseguimos ter o dom da ubiquidade. E, portanto, não estarão presentes todos os formadores. Falaria um pouco da minha própria disciplina, dizendo, sei bem, posso compartilhar qualquer coisa. Estou a compartilhar já? Não. Sei que precisamos. Mas pelo menos distraem-se em vez com aquilo que digo, com aquilo que vem, não é? É uma forma, permitam-me ser assim tão informal. Com efeito, quem sou, tenho sido ao longo de uma vida, e já lá vão uns anos, basta olhar enfim, para a figura, docente. Eu formei-me na Faculdade de Economia do Porto, nos idos dos anos 80, por lá lecionei durante cerca de 10 anos, prossegui os meus estudos na área da gestão e da administração de empresas, primeiro com um MBA na Católica, depois mestralizei-me, peço desculpa pelo neologismo, mestralizei-me, mestre. Desde há uns anos que estou no Instituto e, a par desta atividade letiva e de uma forma concomitante, estive sempre ligado ao mundo das empresas. Comecei como controller, diremos assim, jovem, implementando sistemas de gestão e de controle de gestão em organizações de alguma dimensão e que tenho percorrido de uma forma transversal vários setores de atividade que vão desde os cortumes, as confecções, também a área metalomecânica, embalagens flexíveis e, portanto, por aí tenho andado até funções de desempenho mais responsável, como CEO, como administrador e de uma forma irónica vou dizendo, procuro evitar dar cabo das organizações. Portanto, este é o papel afinal que compete a um gestor, fazer diferente, fazer melhor.
Qual é a dimensão da disciplina que eu irei lecionar? Ela chama-se exatamente controle de gestão. E, com efeito, creio que na estrutura global do curso faz sentido que o último módulo seja exatamente uma disciplina em que vamos dar uma ênfase relevante à dimensão financeira, partindo daquele pressuposto que é nada podemos gerir se não soubermos avaliar previamente, mensurar. O programa, nesse sentido, e aqui é um desafio que resulta do facto de os nossos formandos, por vezes, não terem uma dimensão financeira desenvolvida, passa por lembrar conceitos importantes, é o capítulo 1, na área da contabilidade financeira, e perceber como é que a contabilidade de gestão é um subsistema de informação extremamente relevante naquilo que é a estratégia, a decisão e ao controle propriamente dito da gestão importa. Portanto, é um dos instrumentos, uma das ferramentas que permite esse bom controle. Havemos de falar também na dimensão a um nível superior das organizações, que é o planeamento e controle orçamental, isto é, organizações que numa etapa de desenvolvimento dos seus sistemas de informação fazem do planeamento e da previsão orçamental um instrumento de gestão, até a uma fase ainda mais desenvolvida, que é ter um plano global integrado de uma dimensão de 3 a 5 anos de toda de gestão a médio prazo da mesma. Obviamente que falaremos em indicadores de desempenho, nomeadamente no âmbito das autorias da qualidade, e o capítulo 4 pretende ser o topo de tudo isto, quando havemos de falar numa avaliação global de desempenho de uma organização com instrumentos do Balance Scorecard. Sejam, pois, bem-vindos a este último módulo, que seguramente será aquele que coroará 6 meses do vosso bom esforço. E não tendo eu, neste momento, mais nenhum formador, confirma-se? Só peço desculpa, mas eu creio ter visto entrar o engenheiro Eduardo Martins. Bom, vamos dar-lhe a palavra. Ah, cá está. Excelente. Eu vou então... Estimado boa tarde. Eduardo Martins, belo esforço. Queremos aplaudir, porque quem chega sempre bem e chega sempre a tempo. Exatamente no minuto necessário para um pouco falar do módulo que lhe está cometido. Muito obrigado. Lamento ter chegado atrasado, peço desculpa, mas pronto, foi para longe do Porto e demorou tempo a chegar. Posso partilhar? Eu tinha uma apresentação para... Força. Deixem-me só encontrar a apresentação. Com todo o tempo, eu vou procurando identificar pelos nomes as origens das pessoas. E há aqui um participante, Hermano Varão, que nos disse que está além Atlântico. Então, não sei se nos está a ouvir. Porventura não. Muito bem, passo a palavra. Pronto, então eu sou o Eduardo Martins e eu vou dar o módulo de melhoria de desempenho. O módulo de melhoria de desempenho é um módulo que vai tentar, tem como objetivos promover a abordagem Lean na gestão do processo dos processos e das operações, e que vai também falar sobre melhoria contínua. Aquilo que nós vamos falar é sobre o Value Stream Mapping, especialmente. Vamos depois falar sobre desperdícios, vamos falar sobre valor acrescentado, vamos falar sobre criação de fluxo e por aí puxar o fluxo. Vamos falar sobre a gestão diária da melhoria, gestão diária das equipas. Tudo isto numa perspectiva de melhoria contínua. Eu na sessão, na pós-graduação, na primeira, estava preparado para falar muito sobre temas fabris. Depois tive que me adaptar ao público, que era um público menos fabril, e, portanto, entretanto, já recolhi muitos mais exemplos para apresentar lembro-me que eram escolas, eram
eram outras, eram instituições, eram misericórdias, e portanto eu vou tentar adaptar-me aos conteúdos, que estes conteúdos sejam adaptados mais à prestação de serviços e sair do âmbito fabril, que é mais a minha área. A ideia é promover a melhoria contínua, é isso que eu vou andar a promover por todos os meios aqui neste módulo. Não sei se isto é interessante, espero que seja. E sobre mim, eu preparei apenas a seguinte slide, a dizer que sou formador e consultor desde 94 e que já passei por algumas áreas, por algumas empresas, nomeadamente a Texas Instruments, e neste momento estou a dar também, em paralelo com a consultoria e a formação, estou a dar aulas no ISEP, de planeamento de processo e planeamento da produção. E era isto que eu tinha preparado. Não sei se é adequado, não sei se é suficiente. Estou disponível para perguntas. É seguramente desafiante e, portanto, eu costumo dizer que tenho que me inscrever neste curso. Prometo que apareço com a mesma cara, mas com outro nome. Mas gostava de facto de estar convosco neste propósito maior, que é ganhar competências nestas áreas. Não havendo mais sobre este tema, eu voltaria aos nossos slides principais, onde volto a compartilhar convosco, afinal, a sequência desta nossa apresentação, aquilo que é o cronograma de aulas. Ele está planeado que comecemos exatamente dentro do mês, não é? Ora, vejam, 18 e 19 de novembro, e que se prolonga com este calendário que aqui está colorido, nesta sequência de disciplinas, até junho, 18 de junho, sendo que esta pós-graduação culminará, e essa é a nossa intenção, à semelhança da edição anterior, com um seminário sobre um tema que seja vertical aos múltiplos temas. Eu recordo que a edição anterior foi um tema extraordinário sobre a gestão da qualidade e liderança, creio que assim o título mais geral, e o Tiago Pereira foi um ativo participante nesse seminário, com contributos do lado das empresas, com reflexões a propósito do, afinal, o que é a importância da qualidade e como ser um gestor da qualidade é ser, afinal, um gestor de qualidade. E, portanto, o desafio é para os nossos formandos conseguirem, durante 6 meses, de uma forma persistente, à sexta-feira, em fim de tarde e sábado, isto é, a partir das 6h30 até às 9h30, com um café pelo caminho, é sempre assim, e no sábado, das 9h30 às 12h30, ouvirem os temas que a cada uma destas disciplinas estão cometidos. Este seminário será seguramente presencial, na medida do possível, ou não, à distância. Vai depender também do perfil dos nossos alunos e da sua localização. Daremos notícia sobre o mesmo, à medida que nos aproximamos da data daqui a 7 meses, ou 8. E que mais vos posso dizer ainda no âmbito desta questão? Que nós já contamos com 8 pessoas que estão classificadas numa primeira fase, que vai abrir agora no dia 20/10, exatamente amanhã, uma segunda fase de candidaturas que se prolonga durante até o dia 11 de novembro, e em que depois a apreciação das candidaturas poderá ser feita de forma que coincida exatamente com a véspera de início da nossa pós-graduação, que, repito, será 18 de novembro. Os candidatos são sujeitos a uma classificação, uma avaliação, que tem 3 grandes dimensões: a formação académica, a experiência profissional relevante e ainda o nível de motivação e compromisso através de uma carta de motivação. As candidaturas que tivemos revelam alguns candidatos já com uma dimensão relevante neste score. Alguns candidatos atingiram a notação de 17 e 16 valores, o que significa que temos candidatos, outros não, o que significa que há aqui para já uma dimensão distinta nos formandos, porque obviamente experiência profissional e relevante vale per si 10 valores.
Mas não é por isso que nós não estamos em condições de admitir os mais interessados que se venham a inscrever. Seguramente que não é por aí. E chegados aqui, eu creio que estou em condições, deixem-me ver aqui a sequência do que estava planeado, dizer-vos que do investimento, é um investimento que nos tempos que correm seguramente é reprodutivo. Cá estou eu com a minha dimensão de analista económico, sempre a pensar em termos de rentabilidade. Um investimento deve ser pensado na ótica do benefício futuro e da atualização dos cash flows futuros. Eis um palavrão financeiro que explicarei com mais detalhe aos nossos formandos. Venham daí, que afinal já repararam que há uma dimensão que começa na estratégia, passa pelo marketing, pela qualidade nas suas várias ferramentas, dimensões, e termina com domínios mais de natureza financeira. Sejam, pois, vindos a um curso que creio que está bem desenhado. Eu estou em condições de poder passar a palavra, afinal, para encerramento e para vos cumprimentar e melhor apresentar a PEA ao meu estimado colega Armando Silva. Luís, posso só fazer uma observação? Tínhamos a aluna ou ex-aluna da pós-graduação. É verdade. Estamos ansiosos por ouvir. E peço desculpa que ainda temos aqui mais umas questões. Se calhar antes de encerrarmos também valeria a pena passar aqui pela questão. Então, ainda bem que me corrigem, porque eu sou, nessas coisas, às vezes, um precipitado, não é? Muito obrigado. Eu vou interromper o compartilhamento que estou a fazer. Então é a fase de ouvirmos a Isabel. Isabel, faça o favor de ser moderada, está bem? Sim, vou fazer um esforço. Então, boa tarde a todos. Quero cumprimentar a APQ, o Politécnico do Porto e todos os professores que conheci, entretanto, nesta formação. Algumas pessoas também já conhecia. Estou a ver aqui o Jorge Gameiro, que já me auditou. Portanto, isto é um mundo muito pequeno. Lembra-se, Jorge? É mesmo um mundo muito pequeno, exatamente. Ainda bem que não sou só aluna este ano, porque podia correr mal. Mas dizer-vos que, pronto, a minha formação de base é gestão. Eu trabalho no Politécnico de Porto Alegre desde 2006 e desde essa altura comecei a tomar contacto com as questões da qualidade, porque o Politécnico estava a implementar o seu sistema de gestão nessa ocasião. Entretanto, a tempo inteiro na qualidade estou desde 2017, sou neste momento a responsável do sistema de gestão da qualidade do Politécnico. Fui fazendo algumas formações, muitas delas por intermédio da APQ, a quem dou os parabéns pela diversidade e pela oportunidade dos conteúdos que apresenta, e foi precisamente pela APQ que eu tomei conhecimento desta pós-graduação. Numa das suas divulgações percebi que era isto mesmo que me estava a fazer falta, porque, como dizia, fui fazendo algumas formações de curta duração, 1 dia, 2 dias, consoante os temas que estava a trabalhar e para os quais precisava de mais conhecimentos e competências, mas sentia que precisava de algo agregador, de tipo um chapéu que me organizasse as ideias e também de alguma partilha de experiências, porque quem trabalha na qualidade sabe que é uma área muito solitária, somos os incompreendidos, e estava a precisar de partilhar as dúvidas, as experiências e os conhecimentos com outros colegas. Pronto. O facto de ser à distância foi uma mais-valia, sem dúvida. Portanto, eu vivo em Porto Alegre, ir ao Porto todas as semanas era impensável, porque trabalho, tenho vida, tenho família, e o facto de ser à distância foi mesmo o ideal para aquilo que eu estava a precisar no momento. Consultei o plano de estudos, pareceu-me muitíssimo interessante, coisas que eu já tinha falado em tempos, mas que já não me recordava, coisas que eram para mim totalmente novas, apesar de estar na qualidade já há alguns anos, e achei que seria, sem dúvida, uma experiência que eu não podia perder. Assim foi. Não foi difícil, como dizia o professor Luís Abrantes, foi desafiante, sem dúvida, porque ao fim da semana de trabalho, ter aulas às sextas à noite e sábados de manhã custa um bocadinho, mas supera-se, e posso-vos dizer que as aulas passavam com muita rapidez, portanto nós não dávamos conta do tempo, porque eram eminentemente práticas, apesar dos conteúdos, para além dos conteúdos teóricos, tínhamos muitos exercícios e muito debate. A turma era excelente, nós tínhamos alunos de Cabo Verde, de Angola e de vários pontos do país. Tínhamos pessoas, e para quem estava aqui a perguntar no chat sobre os conteúdos, havia pessoas da área de informática, da área da comunicação, da área do ambiente, que trabalhavam em IPSS, em instituições de ensino superior, em empresas, portanto foi de uma riqueza extraordinária, para além da qualidade dos formadores, naturalmente,
que não se põe em causa, e foi uma experiência gratificante, não me arrependo, não vou outra vez porque, pronto, o esforço financeiro é ainda significativo, mas aconselho a todos e não se vou arrepender porque aprendi muito, recordei muita coisa e também conheci outras pessoas e mantemos contacto e ajudamos uns aos outros. Acho que era isto que eu tinha para vos dizer. Obrigada, Isabel. E acho que antes de encerrarmos, e peço desculpa ao Armando Silva que o introduzi antes do tempo, então questões. Desde que não sejam as questões dos exames, claro. Professor, nós tínhamos aqui algumas no chat, portanto temos um colega que pergunta, portanto os alunos que venham a inscrever-se têm de demonstrar competências nas várias áreas constando do curso? Eu acho que já temos até uma resposta que está muito acertada. Não sei quem a escreveu, mas já é... Então está aqui o Hermano a colocar mais uma questão. Portanto, ainda antes desta, temos uma questão a perguntar se já é certo que o curso vai começar, ao qual o professor também já respondeu. Sim, o curso vai iniciar-se, é convicção nossa. Obviamente que o desafio é às pessoas que se inscreveram, que obviamente cumpram depois o calendário de propinas, não é? Porque isso é determinante para a validação das candidaturas. Não basta uma manifestação de intenção através da inscrição, é preciso depois que vão cumprindo o calendário de pagamento das propinas, que é faseado. Podem de facto desfrutar desse benefício, para além do benefício daqueles outros que são associados à APQ. Essa é a nossa profunda convicção. Não é? Esta segunda fase permitirá, de facto, um maior lote de candidatos. Depois temos aqui outra questão. Portanto, eventuais faltas das sessões são permitidas em que condições e eventuais penalizações sofridas, desde que devidamente justificadas. Consultas médicas, por exemplo. Haverá a possibilidade de tais sessões em que não foi possível de comparecer, poderão ser recuperadas? Eu atrevo-me a responder dizendo, se for por estarem presentes no médico, via Zoom, podem trazer o médico também. Não será porventura por ausência propriamente do local onde habitualmente estão. Isto até a fazer ginásio se pode assistir. Permitam-me dizer assim. E com isto não estou a incentivar que as pessoas se ocultem por trás da câmara, ou seja, apareçam, mesmo que seja em tronco nu, nós fazemos. Não. É de facto um desafio. Falando da experiência da edição anterior, o nível de participação foi tão elevado que nunca se colocou a questão de como recuperar, mas seguramente os nossos formadores, em presença de uma situação mais específica, saberão devidamente enquadrar, enfim, as faltas. Sendo certo que eu estimulo sempre os participantes que por algum motivo faltem, no âmbito daquilo que é uma rede que vai imediatamente funcionar, isto é, intercolegas, partilhem aquilo que foi a aula, o que é que se, afinal discutiu, e portanto o princípio é nunca se falta mesmo que se tenha razão para faltar. Entretanto, vou dar aqui a palavra à Patrícia, que está aqui com a mão no ar, e depois leio aqui as questões da Joana. Se calhar, Patrícia. Peço desculpa, mas é que eu estou a conduzir, por isso já cheguei um bocadinho fora da hora da apresentação. Peço desculpa de não estar a escrever, mas não é neste momento execuível. Eu só tenho duas questões, porque também já apanhei a apresentação um bocadinho a meio. Eu queria perceber se vão dar prevalência ou preferência a uma exposição dos conteúdos de uma forma presencial. Já percebi que há a possibilidade de haver também alguma vertente online, mas se vai ser dado de forma mista ou com prevalência de alguma tipologia, ou presencial ou online. E depois tenho outra questão relativamente aos temas práticos que vão ser abordados. Já percebi que houve aí da parte de um dos docentes a indicação que iria abordar mais a parte de serviços e também da parte de ensinos e afins. Eu sou da parte da indústria, daria alguma prevalência para alguns esquemas da parte industrial. Queria perceber se também vão abordar ou exemplos ou temáticas também nesse sentido.
são só as minhas questões. Obrigada. Patrícia, não sei se devo ser eu a responder a todas elas. Então, procurando dar sequência às várias questões que colocou, nós vamos dar ênfase ao seminário, ao curso, à pós-graduação online, ou seja, via Zoom. E porquê? Porque dessa forma captaremos um público que vem além fronteiras, que é o Porto. Eu acabei de identificar há pouco que está aqui alguém também do Alentejo, não é verdade? E, portanto, ainda que possa haver a opção do lado dos docentes de fazer uma combinação entre ensino presencial e misto. Portanto, aqui não há propriamente uma determinante com exclusividade, embora as características desta pós-graduação apontem para ser feito à distância e em online. Uma outra dimensão que procuramos ter sempre é cada docente, e isto vai-se, à medida que vão correndo as unidades curriculares, vai-se percebendo melhor o perfil dos nossos formandos, é um ajustamento que cada formador vai fazendo, ou seja, se afinal por dominar, atrevo a dizer isto, porque eu próprio apresento a minha disciplina com estudos de caso, se os formandos, o perfil dos mesmos, corresponderam a um perfil em que são eminentemente da área da indústria, não tenho dúvidas que nós adaptarmos-nos. E, portanto, nessa dimensão, este é um curso que tem uma personalização que não direi que é exclusiva de cada um dos formandos, mas que se adequa claramente às características da mesma. E, Patrícia, creio que consegui abarcar as suas várias questões, não? Pronto, era só para clarificar essa questão, porque, pronto, apesar de respeitar as outras áreas, a nível de casos práticos, gostaria de abordar temáticas e esquemas que depois possa aplicar no dia a dia. Acho que é esse o objetivo. Na verdade, isso acontecerá, porque os modelos de avaliação de cada unidade curricular vão muito, e assim aconteceu na edição anterior, que serve para nós combinarmos suporte, vão muito com trabalhos de grupo, trabalhos individuais e com relatos de casos concretos. Okay. Em algumas disciplinas, a dimensão do caso e do estudo de caso é tão relevante que quase que é QB, quanto basta, para melhor explicar conteúdos conceptuais. Portanto, isto é eminentemente voltado para o saber fazer e o saber aplicar. Pronto. Então vai ser uma avaliação mais no base de trabalhos e de exercícios que vão sendo realizados ao longo desta pós-graduação também. Será esse o conceito? É uma avaliação que se fará de forma continuada ao longo de cada unidade curricular, com trabalhos individuais, trabalhos em grupo e depois sempre a síntese final, que é um exame. Ok. Com ponderações em que ficarão à responsabilidade de cada um dos formadores, tendo em vista, repito, o perfil da disciplina, o perfil dos alunos, a sua disponibilidade e aquilo que é a qualidade deste curso, sendo qualidade que é uma boa avaliação. Ok, muito obrigada pelo esclarecimento e desde já desejo muito sucesso então a esta pós-graduação. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Professor, temos aqui mais 3 questões. Portanto, em que consiste o seminário final e se é como uma dissertação? Eu talvez passasse a palavra à Maria José. Para não... Luís, sim, é bom termos um fio condutor, eu estava a deixar à vontade falar e responder. O que é que eu gostava de dizer sobre o seminário final? Como disse já o Luís Abrantes, nós, acima de tudo, vamos escolher um tema de interesse comum no âmbito dos objetivos da pós-graduação. O ano passado, o seminário que fizemos foi o líder do século XXI, que era essa a designação que lhe demos, e chamamos aqui líderes da qualidade para nos darem aqui o seu contributo, a sua visão de quais são as competências,
quais são as características, quais são os temas e a forma de gerir as equipas, o seu posicionamento nas organizações, no âmbito da qualidade e da visão da qualidade do século XXI. São, mais uma vez, pessoas das empresas que nos trazem aqui a sua experiência prática, o seu conhecimento empírico de como abordar uma determinada temática. Nós ainda não, portanto, perguntam se é como uma dissertação. Não, essencialmente é passarmos aqui e contagiar-vos muitas vezes com estas pessoas que julgamos que nos inspiram para fazermos melhor e fazermos diferente e, acima de tudo, portanto, é uma participação ativa de cada uma e de cada um de vós para ouvirem e deixarem-se contagiar então por estes temas e por esta inspiração, que foi o que tentamos fazer no último seminário e que, como já disse o Luís, tivemos cá o Tiago, que nos contagiou de facto com esta energia e esta emoção até do que é um líder do século XXI. E certamente encontraremos um tema também interessante, que até pode resultar, lá está, do próprio desenvolvimento da pós-graduação, para vos inspirar e contagiar com estes temas da qualidade, da excelência e da capacidade humana de nos reinventarmos para darmos então continuidade a uma cada vez melhor gestão. E os desafios que nós, ainda mais, reparem, os desafios da incerteza, do risco, do ambiente, da sustentabilidade são tantos que até pode, lá está, ter a ver com a forma como decorre a pós-graduação e o próprio contexto do mundo que nos faz salientar aqui um ou outro tema de maior interesse. Mas não é uma dissertação, não sei muito bem o que é um conjunto de perguntas e respostas, foi assim que organizamos um debate. É uma espécie de evento, não é? Andreia? É uma espécie de um mini-evento, digamos assim. Sim, sim. Muito bem, depois temos mais uma questão, que é, na edição anterior, qual foi a média geral do curso? Professor, não sei se tem isto de cor. Foi 20 valores. 20 valores em motivação, em ganho de competências, de skills. Aproveito para dizer, porque vi essa questão colocada, e eu preciso já saber da qualidade, mas afinal a resposta é não. O desafio é desenvolver, promover e ganhar essas competências, esses skills. Venham todos. Não deem ênfase à avaliação e às notas. Elas são seguramente muito boas, porque decorrem claramente daquilo que é a motivação, o envolvimento que vão fazer com os temas. Os professores não têm propriamente, formadores, aqui uma visão que caracteriza aquilo que é uma licenciatura, em que tudo um pouco determina numa avaliação. O determinante aqui é a transferência de conhecimento, a partilha e a acreditar. Do lado de vós, há por vezes conhecimento que a todos importa. E dessa partilha e da interação nasce seguramente formação, informação, conhecimento. A avaliação é algo que é consequente, que são os próprios formandos que pedem que exista. Pronto, professor, e fechávamos aqui então com a última pergunta, que se relaciona com a questão de inscrições em grupo por parte da mesma empresa. Questionam se temos uma modalidade de grupo e se há número máximo. Eu creio que a Andreia é a melhor pessoa para responder, não? Eu se calhar deixava esta questão para análise prévia, para análise posterior, pedia então este contacto que nos enviasse um e-mail a indicar qual o número de inscrições que pretendem efetivar e nós depois analisamos e respondemos por e-mail.
A Cláudia Ana Baixo, que é de Porto Alegre. Obrigada. Sim, eu sou de Porto Alegre, mas estou em Lisboa. Mas é de Porto Alegre, não? Sou de Porto Alegre, sim. A Cláudia vem inscrever 10 pessoas e, portanto, seguramente devemos atender ao facto. Não sei, vou falar com a administração ainda. Pronto, Cláudia, e vou deixar aqui o meu e-mail, o que precisarem depois de relacionado com este tema, enviem um e-mail e nós analisamos em conjunto entre a APQ e a PEA, está bem? Está bem, muito obrigada. Obrigada. Bom, e creio que é o momento, então, de passar a palavra para o Armando Silva. Armando Silva, muito obrigado por poder estar connosco neste evento e neste termo do mesmo. Obrigado Luís, boa tarde a todos, ou boa noite, neste caso parece-me já poder dizer-se boa noite. Peço desculpa por não ter estado no início do evento, mas hoje no SCAP houve uma reunião do Conselho Consultivo do SCAP, que é um órgão, como o próprio nome indica, consultivo e que tem, entre outras responsabilidades, a de dar pareceres sobre propostas de criação de novos cursos. Neste caso concreto tratava-se de 4 mestrados novos que o SCAP está a submeter à Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior e tive que estar presente enquanto membro do Conselho Consultivo e aliás também a apresentar um desses mestrados novos que estamos a tentar que seja aprovado pela tutela. É com muito gosto que aqui estou, embora nesta parte final da sessão, tive a oportunidade de assistir à maior parte da sessão, felizmente ainda assim. Gostava só para não tomar muito tempo aos participantes, de contextualizar um pouco a pós-graduação e a parceria com a APQ e já agora também de acrescentar alguns tópicos ou algumas especificidades a algumas das perguntas que aqui foram colocadas, sendo que noutras é da competência exclusiva da Comissão Científica, quando a questão tem mais a ver com valores, com finanças ou com a estrutura geral do curso, já posso dar também alguns contributos para esclarecer os participantes. Muito rapidamente, então, diria que a Porto Executive Academy é um departamento do SCAP, que é uma unidade orgânica do Instituto Politécnico do Porto. Penso que têm a noção que o Instituto Politécnico do Porto é o maior instituto politécnico do país e em termos de número de estudantes e também de orçamento é a 4ª instituição de ensino superior em Portugal. O Instituto Politécnico tem 8 escolas, ou 8 unidades orgânicas. O Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto é uma delas, curiosamente a mais antiga de todas. Dentro deste ISCAP, como é conhecido há muitos anos, dentro do ISCAP, desde 2018, foi criado um departamento para a formação executiva, chamado Porto Executive Academy. Este departamento e o respectivo projeto têm vindo a crescer, felizmente, muito à custa ou muito graças a parceiros como a APQ, porque de facto temos privilegiado a relação e o estabelecimento de parcerias com parceiros, com entidades parceiras que nos ajudam a criar oferta formativa de mais qualidade do que seguramente conseguiríamos fazer isoladamente e temos, nesta altura, na oferta formativa, cerca de 30 cursos pós-graduação, mais de 50 cursos breves e ainda prestamos alguns serviços na área empresarial e na área pública, muito ligados com a nossa missão, a missão do próprio ISCAP, que é de prestar serviços de formação e outros na área das ciências empresariais. Temos também algumas parcerias com outras instituições de ensino superior e também com outras escolas do Politécnico, nomeadamente, como aliás aqui se viu, temos em muitos dos nossos cursos colegas de outras instituições e de outras escolas do Politécnico, nomeadamente do Instituto Superior de Engenharia do Porto, que é, como sabem, a maior escola do Instituto Politécnico do Porto. Bom, este projeto concretamente nasceu há pouco mais de 2 anos, graças um pouco também à amizade que já vinha de trás com um dos atuais vice-presidentes da Associação Portuguesa para a Qualidade, o engenheiro José Carlos Pereira, que já conhecia de outros projetos, já fomos os 2 membros de uma comissão científica de uma pós-graduação, na área da internacionalização, que como sabem, penso que sabem, também é uma das suas competências mais significativas, e a certa altura
numa conversa perfeitamente banal, surgiu esta ideia, e felizmente que a tivemos, porque criamos uma pós-graduação que o mercado mostra, a primeira edição assim mostrou, tem muita qualidade e tem, de facto, muito interesse. Estamos nós, SCAP, Porto Executive Academy, muito satisfeitos com esta parceria e esperamos que ela dure durante muitos anos, seja neste curso, seja noutros cursos que venham a ser promovidos. Nosso muito obrigado à APQ. O que é que se espera desta segunda edição? E agora vou falar um bocadinho mais de alguns aspectos operacionais de forma muito rápida, tocando em algumas questões que foram aqui já levantadas pelos participantes, e muito bem, não é? São dúvidas perfeitamente legítimas para quem está eventualmente a ponderar agora na segunda fase, avançar para algum tipo de candidatura. Porquê fazer uma segunda fase? Bem, como imaginam, se temos, neste caso, 25 cursos de pós-graduação à disposição do público, seria de um otimismo quase insano pensar que numa primeira fase conseguiríamos reunir e esgotar as vagas desses 25 cursos. Alguns felizmente esgotaram, outros não esgotaram, mas temos perfeita convicção de que cursos como este, com uma segunda fase, conseguirão compor a turma para arrancarmos no dia 18 de novembro, como a professora Luísa Brandes referiu. Já o ano passado aconteceu algo semelhante e digamos que é clássico neste tipo de cursos que uma segunda fase acrescente, digamos, um conjunto de participantes adicionais que tornam todo o processo de aprendizagem, de aquisição de competências muito mais fácil e muito mais interessante. É de facto preferível ter uma turma com 18 ou 16 participantes do que ter uma turma com 8 participantes, claro, partindo do pressuposto que todos os participantes estão aqui para aprender, estão aqui de boa fé e estão aqui bem motivados, são motivados por aspectos positivos, como será normalmente o que vai acontecer. Por isso, sim, a segunda fase vai começar amanhã, vai terminar no dia 11 de novembro, e todas as pessoas que se candidatarem na segunda fase, mesmo que não estejam ainda matriculadas, porque depois há aqui 2 ou 3 dias de desfazamento entre a avaliação das candidaturas e o processo efetivo de matrículas, que também é um processo online, completamente, digamos, desmaterializado, essas pessoas não terão nenhum problema em estar presentes no dia 18 na sessão de abertura, mesmo sem estarem matriculados, sem qualquer problema. Quanto à questão das propinas, nós vivemos de facto num ciclo económico não tão favorável como o do ano passado, isso tem vários sinais, vários sintomas, e embora aquilo que esteja previsto oficialmente é que as propinas podem ser pagas em 4 prestações, gostava de deixar claro que não é por isso que alguém deve ficar de fora. Estaremos disponíveis para casuisticamente avaliar cada situação e para alargar o número de prestações de que necessitem para poder pagar o curso. Falando também de dinheiros e de propinas, houve um participante que colocou a questão de se eventualmente vários colaboradores na mesma entidade participarem, se há aqui um tipo de desconto por grupo, por quantidade. Sim, os regulamentos da Porto Executive Academy prevêem descontos por quantidade, mas também é verdade que o desconto que é praticado para todos os associados da Associação Portuguesa de Qualidade já é um desconto, eu diria, bastante significativo, bastante relevante, que podem consultar porque é público, noutros cursos é um desconto já, diria, bastante superior, vou retirar a palavra bastante, superior à média que praticamos. Mas tem perfeita justificação, porque de facto faz sentido quando um parceiro desenvolve connosco um curso, quando um parceiro se envolve de forma integral, como é o caso da APQ connosco, faz todo sentido que os associados desse parceiro tenham um desconto extra face àquilo que é a nossa prática standard, isso é público, de 10%. Dito isto significa que os descontos por grupo estão nos nossos regulamentos limitados por um valor de 20%. Porque, de facto, nas restantes circunstâncias o desconto é inferior e, portanto, à partida, cada participante de uma entidade que seja associada à APQ terá um desconto de 20%. Não será muito fácil aplicar descontos de quantidade a esses participantes. No entanto,
tudo é relativo e tudo é discutível. Porque se aquela entidade nos disser que está interessada ou que está a pensar em escrever 5 ou 10 participantes, mais uma vez, casuisticamente, nós poderemos analisar a situação e avaliar a possibilidade de baixar o desconto que está atribuído, isto é, no fundo, de criar um desconto de grupo extra. Portanto, por favor, se for o caso, contacte-nos, o nosso e-mail é pa@escape.ipp.pt, está disponível também no nosso site, ou através da APQ, da Andreia Marques, pode-nos canalizar todas essas questões, estaremos dispostos a analisar as questões todas que nos colocarem no domínio financeiro, porque nada é absoluto, tudo é relativo, e sendo parceiros da APQ, ainda mais se coloca a questão. Por fim, e para não nos tomar muito mais tempo, e embora isso seja uma decisão da Comissão Científica do curso, eu diria que para aqueles que estão preocupados em poderem eventualmente ter que faltar alguma sessão, obviamente que estamos a lidar com pessoas adultas, estão em curso de pós-graduação, supostamente pessoas que já estão graduadas, embora não estejam impedidos de participar pessoas que não são licenciadas, obviamente, mas de facto as pessoas assumem a responsabilidade por, se tiverem que faltar em alguma ocasião, pois faltam, tentam recuperar digamos, a aula perdida da melhor forma, contactam os formadores, contactam os colegas, certamente haverá solução para falhas pontuais, ninguém é penalizado por falhas pontuais, porque o espírito não é estar a contabilizar as faltas, como compreendem, não é? Portanto, se as pessoas faltaram foi porque não puderam, certamente vão recuperar com o apoio de todos e nunca ninguém seria penalizado por faltar, a não ser pela penalização que já é faltar a uma aula e obviamente não poder participar nela. De resto não há outro tipo de penalizações previstas. E basicamente era isto, não querendo tomar-lhes muito mais tempo, tentei também que pudessem ter aqui mais algumas informações suplementares e basicamente dar-lhes nota de que qualquer circunstância que fuja ao que está definido de forma standard deve-nos ser colocada, estaremos disponíveis para avaliá-la no interesse de todos. E era isto, portanto, Luís, muito obrigado por me ter dado esta palavra na parte final e mais uma vez muitos parabéns aos participantes anteriores, muito obrigado aos formadores pela vossa disponibilidade e pelo vosso empenho, à Comissão Científica, à APQ pela parceria, à Andreia Marques pelo constante acompanhamento do curso e a todos os participantes, se vierem a inscrever, que sejam muito, muito bem sucedidos no curso. Muito obrigado. Armando Silva, muito obrigado. Cumprimento uma vez mais, despedindo-me, em primeiro lugar, das pessoas que quiseram estar connosco e assistir, afinal, com maior detalhe àquilo que é o propósito desta pós-graduação. Um abraço para Cabo Verde. Eu registro que há aqui pessoas de Cabo Verde. Um aceno especial para alguém que é do outro lado do Atlântico, que não sei de onde, o Herman. Fiquei com a ideia que ele poderia não estar a ouvir-me. Não sei se do Brasil. Um abraço para todos aqueles que não são propriamente do Porto, mas o Porto olha toda a gente com esta dimensão de que no curso estaremos todos independentemente do local onde somos. Um agradecimento aos formadores que conseguiram estar connosco. Dispor do tempo às vezes não é fácil. Obrigado, Maria José. Um especial agradecimento à Andreia e Armando. Cá vamos nós tentar ter 50 inscritos. Há que ser ambicioso. Possamos nós e cada um de nós trazer um amigo. Muito obrigado a todos. Até breve. Daremos notícia com maior detalhe do início do curso, do número de inscritos e, em particular, com os formadores, tendo em vista o melhor início deste curso. Muito obrigado. Muito obrigada também. Muito obrigada a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos.